Olá. Então o cliente me pergunta, mas não tem risco fazer reposição hormonal? E eu respondo, sim, há riscos de diversos tipos. Por isso mesmo é importante fazer com quem saiba o que está fazendo. Mas veja, eu sempre alerto, há riscos em se fazer, mas também há riscos em não se fazer. Tudo que se faz e tudo que se deixa de fazer tem suas consequências. A questão é pesar da forma mais precisa e sensata possível os riscos e benefícios, não só da reposição hormonal, mas como de qualquer intervenção terapêutica. Muitas pessoas preferem não usar dessas ferramentas, optando por uma vida mais natural. Então vejamos um exemplo, apenas um exemplo dessa postura. A mulher, mas o raciocínio vale para o homem também, atinge a menopausa. Seus ovários diminuem grandemente a produção de alguns hormônios, como o estradiol e a progesterona, por exemplo. Ela então prefere não usar nada ou, por vezes, usar de terapias alternativas. Bem, seguindo o curso natural da sua vida, ela passará a apresentar uma gradual e progressiva descalcificação dos seus ossos, pois é natural que isso aconteça. Nossos ossos estão sempre tentando um equilíbrio entre a produção óssea, através de células chamadas de osteoblastos, e a sua destruição, através de outras células chamadas de osteoclastos. O osso é um banco de cálcio, então é como se fosse uma conta corrente, em que às vezes você deposita cálcio e outras vezes retira. Após a menopausa, os depósitos continuam, mas as retiradas são maiores. Isso ocorre em grande parte pela diminuição dos níveis de alguns hormônios. Então, a conta começa a negativar e o osso a enfraquecer, ele vai ficando poroso, daí o nome osteoporose. Isso sempre acontece, mas a velocidade e a intensidade com que se instala, aí vai depender de muitos outros fatores relacionados a hábitos de vida, como alimentação, a atividade física, a exposição ao sol e também a genética. Então, é natural que a mulher tenha osteoporose. Com o passar dos anos, também é natural que percamos um pouco dos nossos reflexos e que soframos mais quedas em função disso. Com mais quedas e com ossos mais fracos, é natural que ocorram mais fraturas. Algumas delas mais graves, como é o caso da fratura do colo do fêmur. Então, é natural que sejam necessárias cirurgias mais complexas para o tratamento. Isso numa idade geralmente mais avançada, em que alguns órgãos já não estão funcionando tão bem. Então, é natural que algumas complicações cirúrgicas ocorram, inclusive morte. Com o uso dessas próteses, a mobilidade não costuma ser tão boa quanto antes do acidente. Então, é natural que se perca um pouco da qualidade de vida após a operação. Essa evolução é bem natural e poderia ser grandemente prevenida com a reposição hormonal. Este é apenas um exemplo do que naturalmente vai acontecendo com a idade. Eu poderia estar falando também dos efeitos sobre a musculatura, a memória, a disposição, a atividade sexual, a função cardíaca. Mas se você tem mais de 40 anos de idade, já deve estar começando a perceber tudo isso daí. E é essa evolução natural que eu não quero para mim. Eu não quero para minha família, para os meus amigos e para os meus clientes. Hoje a medicina convencional, a medicina ortodoxa, nos ajuda a viver cada vez mais. Porém, como as suas ferramentas e medicamentos são preponderantemente sintomáticos, não nos proporciona mais anos com qualidade de vida. E reparem o contrassenso, usando medicamentos que de natural não tem nada, né? E é sempre assim? Sempre. Novamente, a velocidade e intensidade com que ocorre esse declínio das nossas funções vai depender de vários fatores, especialmente os relacionados com hábitos de vida. Mas a evolução ladeira abaixo é inexorável. A verdade, a dura verdade,
é que a natureza perde o interesse em nós depois que passamos da fase de reprodução, e a natureza entende que este período deve ir mais ou menos até os 35 anos. Depois disso, é como se acabasse o certificado de garantia. E não é nada muito injusto. É o que acontece com a maioria dos animais. Nascem, crescem, atingem o apogeu do vigor físico, reproduzem, envelhecem e morrem. A gente é que decidiu prolongar um pouco mais a estada por aqui. Então, se você quer viver mais e quer viver bem, alguma estratégia diferente dessa natural, você vai ter que adotar. E a reposição hormonal é uma delas. Para mim, fundamental. Repor o hormônio que está faltando. Estradiol, progesterona, testosterona, etc. Mas é preciso fazer duas observações importantes. Primeira, o uso de hormônios bioidênticos, ou seja, hormônios que têm a mesma estrutura molecular dos hormônios que nós mesmos produzimos. Nem sempre quem faz reposição hormonal usa esse tipo de hormônio. Na verdade, na maioria das vezes, não usam. Usam um derivado do hormônio que o nosso corpo produz, o que a rigor nem deveria ser chamado de hormônio. Por exemplo, ao invés de usar progesterona, usam acetato de medroxiprogesterona. Concordam que, na verdade, não estão fazendo reposição, mas substituição hormonal? Estão substituindo uma coisa que está faltando por uma outra que é parecida. A melhor analogia que eu conheço para explicar a diferença entre hormônios bioidênticos e não bioidênticos é com a chave e a fechadura. O hormônio, para executar a sua função, ele tem que se acoplar a um receptor que está presente na membrana da célula. O receptor reconhece o hormônio e permite a sua entrada. Então, o hormônio bioidêntico é como se fosse aquela chave original que entra perfeitamente na fechadura, enquanto que o não bioidêntico é como aquela cópia mal acabada, mal feita. Se você forçar um pouco, ela até entra, mas não é a mesma coisa. Evidentemente, se estamos falando de uma substância que não é igual ao hormônio naturalmente produzido, não teremos os mesmos efeitos. Aliás, algumas vezes se observa efeitos contrários, sem falar nos efeitos adversos. A maioria dos trabalhos científicos conhecidos pela comunidade médica foram realizados com hormônios não bioidênticos. Portanto, tenha cuidado quando ouvir falar dos perigos da reposição hormonal. Não ponha tudo no mesmo saco, não é tudo a mesma coisa. Os hormônios bioidênticos, eles são usados preferencialmente na forma transdérmica, através de gel ou patches, e também na forma de implantes, que eu particularmente prefiro. Há transdérmicos industrializados muito bons, porém com poucas apresentações, de modo que comumente optamos pelos manipulados. Bom, então é só dosar o hormônio, constatar que está com nível baixo e repor com hormônio bioidêntico, não é isso? Não, definitivamente não. E aqui eu faço uma segunda observação. Trata-se de uma orquestra hormonal, na qual, quando você mexe com um hormônio, está mexendo com vários outros. Por exemplo, eu posso repor testosterona, que é um hormônio de linhagem masculina, em uma pessoa com baixos níveis deste hormônio, e ela converter muito da testosterona em estradiol, que é um hormônio de linhagem feminina. Isto ocorre devido à ação de uma enzima chamada aromatase, que é responsável por esta conversão. Então, neste caso, eu estaria aumentando os níveis de um hormônio que eu desejo elevar, a testosterona, e também do estradiol, que eu não desejo elevar tanto. E é claro que isso traz repercussões. No homem, por exemplo, pode promover a ginecomastia, que é a formação daquela tetinha que costuma causar um aspecto estético indesejado. Além da possibilidade da testosterona ter essa conversão, ela também pode ser convertida em dihidrotestosterona, que, entre outros efeitos, pode levar à queda de cabelo,
o que também pode desagradar quem está fazendo a terapia de reposição hormonal. Mas há outras repercussões. Então, se você vai mexer numa das peças da engrenagem, tem que conhecer todas as outras peças. Além disso, frequentemente, antes de iniciar a terapia de reposição hormonal, é preciso deixar a casa em ordem. É comum outras situações necessitarem de uma correção previamente, mais urgente. Por exemplo, se a função da tireoide não está boa, é fundamental que isso seja diagnosticado e tratado previamente. Muitas vezes, inclusive, com o uso de hormônios, o que não deixa de ser uma reposição hormonal também. Embora os hormônios bioidênticos tenham uma segurança maior em seu uso, é importante que a função do fígado seja analisada e, eventualmente, tratada. Então, definitivamente, não é só dosar e repor. E esta forma de tratar, tentando ver o paciente como um todo, ou deveria ser, pelo menos, a principal característica daquilo que tem sido chamado de medicina integrativa. Bom, nada mais é do que aquilo que os médicos costumavam fazer não muito tempo atrás. Em algum momento, em função de vários fatores, passou a haver uma compartimentalização da medicina. Então, por exemplo, o sujeito está com uma dor de barriga e vai ao médico. Ele pede alguns exames e constata altos níveis de açúcar no sangue. Então, encaminha o nosso amigo para o endocrinologista. Este provavelmente prescreve lá uma metformina da vida e constata níveis elevados da pressão arterial. Novo encaminhamento ao cardiologista. No cardiologista, aquele nível um pouco elevado do colesterol, que tinha passado batido pelos 2 primeiros colegas, não tem perdão. Dá-lhe estatina ou derivados, além do antihipertensivo. No final da consulta, meio acanhado, o nosso amigo fala que a ereção já não é a mesma coisa. Outro encaminhamento, ao urologista. Lá, nova receita, uma tadalafila ou coisa parecida. Essa novela é bem comum e talvez até você já tenha sido protagonista dela. E o diagnóstico e tratamento de inflamação crônica subclínica? E diagnóstico e tratamento de desbiose intestinal? E intolerância alimentar? E oxidação? Geralmente nada. Eu me lembro, num dos primeiros anos da faculdade, do meu professor de patologia dizendo que medicina é arte e ciência. Bem, eu acho que a ciência está proporcionando mais anos à vida, mas não mais vida aos anos. E a arte, bom, essa eu acho que estamos esquecendo. Eu sou o Dr. Tadeu de Góes e agradeço por você ter visto esse vídeo. Um grande abraço.